Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é o professor Marcelo Taranto e hoje nós vamos iniciar um conteúdo para o oitavo ano do ensino fundamental. O tema razão. O que é a razão? O significado de uma divisão, o quociente. Vamos juntos nesta caminhada. Bem, os objetivos dessa aula então é compreender o conceito de razão matemática, converter alguns dados numéricos de situações problemas em razão e aplicar o conceito de razão em representações fracionárias. O primeiro passo, então, para a compreensão do significado de razão como sendo o resultado de uma divisão, é trabalharmos esses conceitos primitivos. Então, o principal conceito primitivo que a gente tem é compreender que a razão é o resultado, tá, de dois números, é o quociente, é o resultado de uma divisão de dois números, onde o quociente será esta razão. E obrigatoriamente esses dois números, né, que nós vamos chamar de antecedente e consequente, ou ainda numerador e denominador, no qual esse denominador sempre deverá ser diferente de zero. Bem, no exemplo que nós trazemos aqui, nós temos aqui 4 dividido por 12, utilizando essa grafia, esse simbolismo matemático, né, esse sinal de divisão, ou 4 dividido por 12, utilizando aquela barra de divisão, ou ainda tendo como o resultado desta divisão um terço, que nada mais é do que a simplificação de 4 por 12, utilizando o número 3 para fazer esta divisão. Bem, como atividade, então, nós podemos trabalhar aí, a razão entre 6 e 3. Qual é o resultado dessa divisão? Qual é o quociente dessa divisão? 6 que divide 3, óbvio, 2. Um outro exemplo, a razão entre 7 e 21. Né? A razão é o quociente, como a gente acabou de ver o conceito primitivo, o conceito inicial. Né? Simplificando tanto o numerador quanto o denominador por 7, vamos ter como resultado dessa razão, essa divisão, teremos como razão um terço. A razão entre 21 e 7 é dividir 21 por 7. Como resultado, vamos ter a razão 3, que é um número inteiro, um número natural, um número fracionário, também um número real. Ou seja, o número 3 ele apresenta, dentro dos conjuntos numéricos, essa representatividade toda. Em algum momento, nós vamos trabalhar esses conceitos de conjuntos numéricos também. E por último, a razão entre 50 e 100, simplificando 50 por 100 por 50, nós vamos ter como resultado 1,5 ou meio, ou ainda a metade. Uma outra situação, um problema que eu trago para vocês é o seguinte: um jogo de basquete, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 desses arremessos. E vamos ver qual seria a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Bem, o número de acertos já vimos que o próprio exercício traz, 9. E o total de arremessos, 15. Então, 9 dividido por 15 simplifica por 3, vamos ter 3 quintos. Ou seja, a cada 5 arremessos, Daniel acertou 3. É importante ter essa compreensão de que o denominador representa o todo e o numerador a quantidade de partes que são tomadas, retiradas desse todo. Bem, o item B, a razão entre o número de erros e o total de arremessos. Bem, o número de erros é a diferença, o resultado da subtração do total de arremessos menos o total de acertos. 15 menos 9, vamos ter como resultado 6. E o total de arremessos, 15. 6 dividido por 15, simplificando tanto numerador quanto denominador por 3, vamos ter 2 quintos. Ou seja, a cada 5 arremessos, Daniel errou 2. E o item C, a razão entre o número de erros e o número de acertos. Vimos anteriormente que o número de erros é igual a 6. E o número de acertos, como o próprio exercício traz, vale 9. Então, 6 dividido por 9, simplificando esses dois números por 3, vamos ter 2 terços. A gente pode dizer, então, que a cada 9 arremessos certos, Daniel errou 6. Ou a cada
3 arremessos certos, Daniel errou 2. Vamos ver uma outra situação que é um pequeno desafio, bem simples, do qual nós apresentamos a seguinte situação. Numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 dessas questões. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? O número de questões erradas, 15 menos 12, que é igual a 3. Então, 3 é o total de questões erradas por Marcela nesta prova. E o total de questões, 15. 3 sobre 15. A razão vai ser a simplificação, que vai dar 1/5. Ou seja, de 15 questões, Marcela errou 3. Ou a cada 5 questões realizadas, Marcela errou 1. Então, a opção, a letra A. E um outro problema que eu trago para vocês, bem simples também, é o seguinte. O salário de Paulo é de R$ 2.800 e o de Jorge, R$ 1.400. Qual a razão entre os dois salários? Bem simples. Se Paulo recebe 2.800 e Jorge 1.400, nós trabalhamos essa razão, essa divisão, esse quociente vai ser 2.800 dividido por 1.400, vamos ter como resultado 2. No caso, a opção, a letra D de dado. Bem, pessoal, queridos alunos, o que nós descobrimos hoje? Primeiro, o conceito de razão matemática, né, como sendo o resultado de uma divisão, o quociente dessa divisão. Entendemos também que a razão ela pode ser representada de algumas formas, entre elas a forma fracionária na forma de fração, e aplicamos o conceito de razão utilizando essas representações fracionárias. Eu espero que o percurso tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado do conteúdo, e se gostaram, por favor, deem um joinha, compartilhem esse vídeo para que eu possa continuar produzindo cada vez mais novos conteúdos para vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima.